De quartos. Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. Quem aí já ouviu um podcast transmitido através de sites ou plataformas como Spotify, Apple, Google e Deezer? Esses são textos para ouvir. Abordam os mais variados temas para os mais diversos públicos. Este podcast está sendo preparado com muito carinho para vocês, estudantes dos quartos anos da Adotiva. Aqui nós ouviremos histórias, saberemos mais sobre as atividades propostas, teremos contatos com novos conhecimentos, curiosidades e muito mais. Esperamos que vocês gostem desse formato. Assim, podemos ficar ainda mais juntinhos, mesmo distantes. Nesse primeiro episódio, vamos falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Vocês já devem ter entendido que a cada semana estamos falando de uma personagem importante para a história e para a ciência. Nossa ideia é que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a vida de grandes mulheres que fizeram ainda e fazem a diferença. Nós já conhecemos um pouco da vida da Malala, a menina que queria ir para a escola e depois de muita luta, conseguiu realizar o seu sonho. Já conhecemos também a Ana Frank, que escreveu um diário contando como era viver com a sua família em um esconderijo. Conhecemos um pouco da vida de Tarsila do Amaral, uma grande artista brasileira. Seus quadros são muito importantes para a arte mundial, assim como os de Frida Kahlo, que também conhecemos e nos encantamos com suas cores e sua força de viver. Também conhecemos histórias de grandes mulheres catarinenses. Anita Garibaldi, Antonieta de Barros, a primeira mulher eleita deputada estadual. Querexu, importante líder indígena, e a nossa querida professora adotiva Liberato Valentim. A antropóloga indígena Kring Kaingang também fez parte dos nossos estudos. Também a Catherine Burr-Blodgett, que pesquisou sobre lentes e ajudou muito na criação de óculos. E a Mary Jackson, importante engenheira da NASA. Há muitas mulheres incríveis que mudaram a história do mundo e da ciência. Iremos continuar conhecendo mais e mais pessoas que nos inspiram. Esperamos que continuem conosco nessa aventura pela história. Muitas atividades legais estão por vir. Nós estamos aqui pensando, que saudades da escola. Você também está com esse sentimento? Aquela saudade grande dos professores e professora, dos colegas, dos sorrisos e gargalhadas que damos em sala. Ai, na hora do recreio. Ai, a hora do recreio. Que coisa boa. A gente pode se divertir, correr, brincar. E a gente pode tomar um lanche. Saudade de aprender, de ouvir a professora contar uma história, de descobrir a solução daquele problema de matemática. São tantas saudades. Mas vamos nos aquecer com o nosso sentimento. Vamos esquentar o nosso coração de carinho, sabendo que mesmo distantes, estamos perto. Que tal uma leitura para nos ajudar? Vamos ouvir um poema? A escola é? Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Quem escreveu foi Paulo Freire. Que lindo, Kelly. Muito bom ouvir essas palavras. Esperamos que vocês também tenham gostado. Que saudades da escola. Me deu até vontade de ouvir uma história. História? Eu adoro histórias! Então conta uma pra gente. Nessa semana, nós começamos a estudar sobre contos de mistério, né?
Quem sabe eu possa começar a ler um livro de mistério e em cada episódio do podcast nós lemos um capítulo? Eu até já sei que livros podemos ler. No Parque de Terror, da coleção Ghosts and Bumps. Ai, essa história é ótima! Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Um dia no Parque do Terror. Quem escreveu foi R.L. Stine, da coleção Ghosts and Bumps, editora Fundamento. Capítulo 1. Quando atravessamos os portões do Parque do Terror, não imaginávamos que, em menos de 1 hora, estaríamos todos deitados em nossos caixões. Eu sou a mais calma da família Morris. Todos dizem, Liise, você é a mais tranquila. E eu estou tentando contar essa história com tranquilidade. Mas, acreditem, isso é impossível. Nunca tínhamos planejado ir ao Parque do Terror. Para falar a verdade, a gente nunca tinha ouvido falar dele. Nós 5 nos esprememos no pequeno carro do meu pai para visitar o parque temático do Jardim Zoológico e passar o dia. Meu pai pisou na bola e esqueceu o mapa em casa, mas minha mãe disse que seria muito fácil encontrar o parque. Minha mãe disse que havia dezenas de placas para nos mostrar o caminho quando estivéssemos perto. Mas até aquele momento não tínhamos visto nenhuma placa. Meu pai estava dirigindo e minha mãe estava ao lado dele no banco da frente. Eu estava espremida atrás com meu irmão caçula Luke, de 10 anos, e o amigo dele, Clay. Não era muito bom ficar ali. O meu irmão não fica parado por 1 minuto, especialmente num carro. Ele tem muita energia e é totalmente idiota. Quanto mais longe íamos, mais agitado Luke ficava. Ele tentou lutar com Clay, mas realmente não havia espaço. Então ele tentou brincar de braço de ferro, e os dois ficavam caindo em cima de mim, até que eu perdi a paciência e comecei a gritar para que parassem. Por que vocês dois não brincam de alfabeto? Nossa mãe sugeriu do lugar dela. Olhem pela janela e pensem em letras. Não tem nenhuma! Luke retrucou. Não tem nenhuma placa! Não tem nada a ver! Clay resmungou. Ele tinha razão. Nós estávamos passando por campos planos e arenosos. Havia algumas árvores magrinhas aqui e ali, e o resto era deserto. Vou pegar essa saída. Meu pai anunciou. Ele tirou o boné do time de beisebol preferido e coçou a cabeça coberta de cabelos loiros, que já estavam desaparecendo. Eu já não entrei nessa estrada antes? Meu pai é o único membro loiro da família. Minha mãe, Luke e eu temos cabelos lisos e pretos e olhos azuis. Na verdade, parece até que meu pai não pertence à mesma família. Nós 3 somos altos e magros e nossa pele é muito clara. Meu pai é baixo, meio gordinho e tem um rosto redondo quase sempre cor-de-rosa. Eu brinco com ele o tempo todo porque ele se parece muito mais com um lutador de luta livre que com um gerente do banco, que é a profissão dele. Tenho quase certeza de que já passamos por aqui. Meu pai disse infeliz. Ai, é difícil dizer. É tudo um deserto. Minha mãe retrucou, olhando pela janela. Grande ajuda. Meu pai murmurou. Como eu posso ajudar? Nossa mãe respondeu irritada. Foi você quem deixou o mapa na mesa da cozinha. Meu pai resmungou. Eu pensei que você tinha pegado. Minha mãe gritou. Por que eu iria pegar o mapa? Parem, vocês dois, eu interrompi. Quando eles começavam a brigar, não paravam mais. Era melhor pôr fim na briga logo no início, antes que a coisa ficasse feia. Eu sou o beliscador maluco! Luke gritou, soltando uma gargalhada horrível, do tipo que se ouve nos filmes de terror, e começou a beliscar as costelas e os braços de Clay.
Detesto a brincadeira do beliscador maluco, mais que tudo no mundo. Fiquei contente porque era Cly quem estava sentado no meio, ao lado de Luke. E não eu. Geralmente, a única maneira de fazer o meu irmão parar de beliscar é dar-lhe uns socos. Cly começou a se retorcer e a rir. Ele acha tudo que Luke faz muito divertido. Ele ri de todas as piadas e brincadeiras bobas do meu irmão. Acho que é por isso que Luke gosta tanto dele. Os dois começaram a se beliscar, e então Luke empurrou Cly para cima de mim. Parem com isso, eu gritei. Empurrei Cly de volta. Sei que não devia ter feito isso, mas estava ficando quente dentro do carro e já estávamos rodando havia horas. O que mais eu podia fazer? Lizzie! Meninos, vamos sossegar os ânimos aí atrás. Meu pai gritou. Pai, que jeito mais careta de falar, eu respondi com calma e tranquilidade. Por algum motivo, isso deixou meu pai ainda mais louco da vida. Ele começou a gritar e o rosto dele ficou vermelho feito um pimentão. Sei que ele não estava zangado comigo. Estava bravo porque não conseguia encontrar o parque temático do Jardim Zoológico. Todos vocês, respirem fundo e fiquem quietos. Nossa mãe sugeriu. Para de me beliscar! Cly gritou, dando um forte empurrão em Luke. Pare você! O meu irmão gritou com a voz esganiçada, devolvendo o empurrão. Meninos são verdadeiros animais. Ei, Alien, tem uma placa lá na frente. Minha mãe apontou quando surgiu uma grande placa verde. Luke e Cly pararam de brigar. Meu pai se inclinou sobre a direção, tentando enxergar através do para-brisas. Fala alguma coisa sobre o parque? Luke quis saber. Fala onde nós estamos? Cly perguntou. As palavras da placa ficaram visíveis quando passamos por ela. Espaço para propaganda. Todos soltamos gemidos de desapontamento. O beliscador maluco está de volta! Luke gritou, dando um forte beliscão no braço de Cly. Luke nunca sabe quando é hora de parar. Essa estrada não vai dar em lugar nenhum. Meu pai reclamou de mau humor. Vou ter que virar e voltar para a estrada principal, se é que vou conseguir encontrá-la. Acho que você deveria pedir informações a alguém. Minha mãe sugeriu. Pedir informações? Pedir informações? Meu pai explodiu. Você está vendo alguém para quem a gente possa pedir informações? O rosto dele estava vermelho vivo outra vez. Ele dirigia com uma das mãos para poder sacudir a outra enquanto falava. Quis dizer se você visse um poço de gasolina. Minha mãe murmurou. Um posto de gasolina? Meu pai gritou. Eu não vejo nenhuma árvore! Meu pai tinha razão. Olhei pela janela e não vi nada além de areia dos dois lados da estrada, que parecia cintilar debaixo do sol. A areia brilhava tanto que parecia neve. Eu queria ir para o norte. Meu pai murmurou. O deserto fica no sul. Acho que fomos para o sul. É melhor a gente voltar. Minha mãe pediu. Estamos perdidos? Cly perguntou com uma pontada de medo na voz. Cly não é o menino mais corajoso do mundo. Na verdade, é muito fácil assustá-lo. Uma vez eu andei devagarinho atrás dele, no nosso quintal, e sussurrei o nome dele. Ele quase desmaiou. Ai, estamos perdidos! Luke repetiu. Sim, estamos perdidos. Meu pai respondeu depressa. Irremediavelmente perdidos. Cly soltou um gemido e afundou no banco. Ele me fez lembrar um pouco uma bexiga que se esvazia. Não diga isso! Minha mãe gritou impaciente. Eu devo dizer a ele. Meu pai respondeu irritado. Não estamos perto do parque zoológico. Não estamos perto de nenhum lugar civilizado. Nós estamos no deserto, indo para lugar nenhum. Então, dá meia volta. Tenho certeza de que vamos achar alguém para pedir informações. Nossa mãe disse com delicadeza. E
Pare de fazer todo esse drama. Vamos todos morrer no deserto. Luke disse com um sorriso malvado no rosto. E os urubus vão bicar os nossos olhos e comer a nossa carne. O meu irmão não tem um ótimo senso de humor? Vocês não têm ideia do que é viver com um monstro desses. Luke, pare de assustar o Clay. Nossa mãe disse, virando-se para encarar o Luke. Não estou com medo. Clay insistiu, mas ele parecia assustado, pois seu rosto redondo estava meio pálido e ele piscava muito atrás dos óculos. Os cabelos louros, finos e curtos e os óculos redondos o deixavam parecido com uma coruja amedrontada. Resmungando baixinho, meu pai reduziu a velocidade do carro e parou. Em seguida, ele virou e voltamos para o lado de onde tínhamos vindo. Belo feriado. Ele disse, quase sem abrir a boca. Ainda é cedo. Nossa mãe o tranquilizou. Olhando o relógio, o sol do fim da manhã já estava bem alto no céu e eu senti o seu calor através do teto solar aberto. Rodamos por mais ou menos meia hora. Luke queria brincar de perguntas e respostas, ou de geografia com Clay, mas este, de mau humor, se recusou. Ele simplesmente ficou olhando pela janela, observando o deserto passar. A cada minuto perguntava se ainda estávamos perdidos. Bastante. Meu pai respondia chateado. Está tudo bem. Nossa mãe garantiu. Enquanto seguíamos, as árvores tortas reapareceram. Depois de alguns minutos, a areia foi substituída por campos mais escuros, pontilhados por árvores de arbustos baixos. Eu estava sentada no silêncio, as mãos juntas no colo, olhando pela janela. Eu não estava preocupada nem com medo, mas desejei pelo menos ver um posto de gasolina ou algum outro ser humano. Estou com fome. Luke resmungou. Já é a hora do almoço? Com um suspiro longo e sonoro, meu pai encostou o carro na beira da estrada e estendeu a mão pelo porta-luvas. Tem que ter algum tipo de mapa aqui. Ele disse. Não tem, eu já olhei. Nossa mãe disse. Quando eles começaram a discutir, olhei para fora pela abertura do teto solar. Oh! Gritei, quando vi um monstro horrível olhando para mim e abaixando a cabeça enorme, pronto para amassar o carro. Fim do primeiro capítulo. Uau! Já estou ansiosa para ouvir o próximo capítulo. Então, crianças, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Estaremos de volta em breve, no segundo episódio. Obrigada por nos ouvirem. Esperamos vocês no próximo episódio. Beijos! Beijos!